Defesa vira problema. Flamengo sofre 7 gols em 4 jogos e liga alerta na reta final do Campeonato Brasileiro. Técnico Filipe Luís chuta o balde em coletiva sobre cobrança no campo e arbitragem decidindo. CBF acaba de divulgar áudio do VAR e comprova escândalo no pênalti não marcado em Bruno Henrique. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Gente, vamos falar do Fla-Flu. Ontem foi uma noite aí para esquecer, principalmente o primeiro tempo, né? Foi muito ruim o primeiro tempo do Flamengo, foi muito abaixo. O Fluminense foi eficiente, deu 2 chutes no gol e marcou aí os 2 gols, um numa lambança ali, né, da zaga, e o outro numa lambança do Rossi, né? O Rossi foi fazer com aquela bola, eu tô até agora tentando adivinhar. O Fluminense fez os 2 gols, o Flamengo levou um baile no primeiro tempo, um time completamente atordoado, sem transição, bagunçado, sem tática, né? E a torcida irritada, e com razão, porque parecia que o Fluminense era que estava brigando pelo título e o Flamengo que estava lutando por uma vaga na Libertadores da América. Estava diferente, aí a vontade também dos 2 times, e deu tudo errado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe fez algumas alterações, o time até melhorou algumas peças que entraram, fez um gol, né, de pênalti com o Jorginho, mas não foi suficiente para empatar e virar o jogo. O Flamengo deu muita sorte porque o Palmeiras tropeçou, né? Porque a gente poderia estar falando aqui que o Palmeiras retornou à liderança do Campeonato Brasileiro e a diferença é de 1 vitória, mesmo número de pontos e tudo mais, só que essa vantagem do Flamengo para o Palmeiras diminuiu 1 ponto, então são 2 pontos de diferença. O Flamengo ainda está na liderança, mas o sinal de alerta tem que ser ligado, principalmente nessa reta final, e a gente vai falar aqui um dos problemas que o Felipe precisará corrigir aí se quiser ganhar alguma coisa. O Flamengo foi muito mal, gente, muito mal ontem, ridícula a postura do Flamengo diante do Fluminense, precisando vencer o Fluminense, precisando aí colocar mais pontos à frente do Palmeiras, e deu mole, derrapou em casa, no Maracanã. O mando era do Fluminense, não interessa, o Flamengo tinha maioria no estádio, né? Parecia que era o Flamengo que era o mandante e o Flamengo deu mole, derrapou. Já a gente vai trazer aqui pílulas da coletiva do técnico Filipe Luís, mas antes eu não posso deixar de trazer esse escândalo aqui da arbitragem. A CBF divulgou o áudio do VAR no pênalti não dado no Bruno Henrique, né? Que, na minha opinião, foi um pênalti claríssimo, né? Mais pênalti do que aquilo ali não existe. E a jogada foi surreal, cara. O Thiago Silva, ele vai tentar chutar a bola, ele chuta a perna do Bruno Henrique e o Bruno Henrique cai na hora do impacto, tem um impacto ali dentro da pequena área. Pênalti, claro. E aí teve o diálogo, né, do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que é o capixaba árbitro de campo, com o Wagner Hilwey, que era o árbitro de vídeo. E é sempre o Wagner Hilwey em polêmicas do VAR. É impressionante, eu não sei como é que esse rapaz ainda continua nos jogos, continua livremente nos jogos do Flamengo no VAR. Ele que já pegou em vários jogos do Flamengo no VAR, nesse campeonato, e tá aí. O diálogo foi esse aqui, ó. Ataque, não! Ele tira o pé! Ele tira o pé? Não! Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tem que lembrar do app lá. Ele vai fazer o movimento, aparentemente isso. Me dá outro. Tô terminando de checar. O pé do vermelho chega primeiro, mas o Thiago Silva ele vai A inglesa vai ser boa. Me dá a inglesa. Olha, o pé do vermelho chega primeiro, do Bruno Henrique, mas o pé do Thiago Silva tira a força. Como é que é isso, tirar a força? Não teve força? Não teve toque? Daqui a pouco eles vão falar que não teve nada. A inglesa vai ser boa. Vai, volta um pouquinho.
Volta. Ó. Vai devagar e tira o looping. Verificar se a bola tá em jogo E também. acelera tira o começo do looping, tá? Aguarda, tá, Davi? Tá, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele não Ele vai fazer o movimento, ele não chuta a perna. chuta, volte só naquele zoom ali, só naquele movimento, Me dá seu outro ângulo, porque Ó. aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento. Ó. Não, ele vai fazer o movimento, Beleza, vai devagar. Vê se tem impacto. Vou te mostrar aqui. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira tá totalmente. próximo aí, que eu vou Tá perfeito, é como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e eu já... Ele retira totalmente a perna. Que loucura, Wagner Hilwey. Que imagem é essa que você viu e que ninguém viu? O Thiago Silva retira a perna. Não, a perna dele bate no Bruno Henrique. Tem um contato dentro da área. É um escândalo atrás do outro. O Ramon Abate-Abel, junto com o Wilbert lá, do VAR, do Palmeiras e São Paulo, pegaram 40 dias de gancho do STJD. Quero saber quantos dias o Wagner Hilwey vai pegar. Esse árbitro aí, o Davi, do Espírito Santo, vai pegar. Porque, pô, um escândalo... Ah, Rafa, tá querendo colocar tudo em cima desse pênalti aí. Bom, se fosse marcado corretamente como deveria ser, o jogo poderia ser outro, né? Um escândalo sem tamanho esse do pênalti não marcado. Ó. E o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. E o jogador, não existe o contato, tá perfeito, é como você narrou. Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Simula não, ele exagera. Aí o árbitro diz, ok, obrigado. Foi a disputa na área, Davi. Bicho, é uma loucura. Eu não sei mais o que dizer sobre a arbitragem, cara. Eu tô completamente atordoado. É cada lance que deixa a gente incrédulo. Ontem esse pênalti do Bruno Henrique aí foi ridículo, cara. Foi ridículo. A troco de quê? Pra quê? Por que essas coisas acontecem? Enfim. Bom, falamos de arbitragem hoje, porque no pós-jogo de ontem eu não citei a arbitragem. Eu queria focar na atuação do Flamengo. No que o Flamengo fez em campo ontem. O que está acontecendo hoje no Flamengo? Quais são os erros? E a temporada? Como é que vai ser? Estão jogando pensando na final da Libertadores? O Campeonato Brasileiro está aí. Sábado tem mais uma final contra o Red Bull Bragantino. Então, se não der uma chacoalhada, não corrigir os erros, não ligar o alerta, o Flamengo pode deixar a desejar. Mas essa derrota para o Fluminense expõe um problema grande nessa reta final. Inclusive o torcedor vai me dar razão. O Flamengo tomou 7 gols em 4 jogos. Aquela soberania defensiva que o Flamengo tinha, lembra que a gente falava aqui em algumas rodadas? Olha, será que o Flamengo vai quebrar o recorde do São Paulo num campeonato com menos de 30 gols sofridos? É aquilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, zaga de seleção, estão jogando muita bola. Acabou. O Cruzeiro agora tem a melhor defesa da competição com 22 gols sofridos. O Flamengo tem 23. O cenário defensivo mudou há um mês, quando o Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito, na vitória por 3-2 em cima do Palmeiras. O zagueiro foi à ausência nas 2 partidas seguintes, jogo de ida contra o Racing e Fortaleza, e voltou a ser titular, né, os 90 minutos no jogo da volta lá na Argentina contra o Racing, e garantiu aí a classificação da Libertadores da América. E aí ele jogou no sacrifício, por isso, em seguida, retomou aí o tratamento da lesão de forma cautelosa, visando a final da Libertadores. Ortiz ainda não atuou desde então, sendo ausência nos últimos 5 jogos. A expectativa é que tenha minutos antes dessa final contra o Palmeiras, e a informação que a gente deu ontem, que o Léo Ortiz estaria fora do jogo, né, contra o Fluminense, e que ele estaria sendo preparado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. E é isso, o planejamento do Flamengo tem o retorno do Ortiz contra o Red Bull Bragantino, seu ex-clube. E esse planejamento segue mantido, até porque ele terá 2 jogos aí para pegar ritmo. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro lá na Arena MRV. São os 2 últimos jogos do Flamengo antes da final da Libertadores da América. E aí, sem Ortiz, o Flamengo acabou ficando sem Danilo também, porque o Danilo foi para a seleção brasileira. E aí poderia ter Danilo e Léo Pereira ali na dupla de zaga, né? Pelo menos não foi o que aconteceu contra o Sport e Fluminense. Contra o Sport e Fluminense, o Felipe optou por colocar o garoto João Vitor, né? Porque o Danilo estava servindo a seleção brasileira. E aí, contra o Sport, foi o primeiro jogo sem o Ortiz e sem o Danilo. Só tinha o Léo Pereira,
que fez aí a dupla de zaga com o João Vitor. O jovem não teve boa atuação contra o Sport, né? Teve uma falha ali no gol do Sport, enfim. Mas é aquilo, levantar a cabeça, dar moral pro garoto, né? Tentar blindar de alguma forma. Mas o João Vitor teve sequência. Por quê? Porque o Danilo chegou em cima da hora, né? Não tinha condição de atuar os 90 minutos. O Flamengo não tinha um outro zagueiro ali, o outro era o Iago, né? O Cleiton, o Flamengo não vai utilizá-lo, porque resolveu não renovar o contrato, e foi novamente com o João Vitor, e assim como foi contra o Sport, ontem o garoto teve uma péssima atuação, parece que está sem confiança. Vamos ver o que o Danilo disse aqui. Não tinha passado por isso, 2 jogos em 24 horas, mas tudo tem a primeira vez, não é desculpa. Fiz o que dava para estar à disposição, vim correndo do aeroporto. É o sentimento de estar à disposição da causa. Nesse momento, todos têm que estar à disposição. Uma derrota dolorida, primeiro tem um sentimento no clássico, é o rival da cidade, depois, pelo momento, temos que ter maturidade e dar o peso junto para a derrota. Às vezes a gente dá um peso, obviamente é difícil para nós digerirmos a derrota, né? Mas temos que fazer isso o mais rápido possível, porque sábado já temos uma outra oportunidade, depende só da gente. É difícil ganhar jogos, principalmente nesse final, porque há a situação atípica com a data FIFA no meio. Bater poeira, voltar o quanto antes para o nosso melhor, né? Questionado sobre o motivo de não ter dado minutos para o jovem em um momento menos turbulento da temporada, Filipe Luís saiu em defesa do jogador, mas reconheceu a atuação negativa. Ele disse: dei minutos quando eu pude dar. Nós viemos jogando a nossa vida, praticamente no meu posto de trabalho, todos os jogos aqui lutando pela liderança desde a primeira rodada do Brasileiro, e não tem tempo para revisar, não tem tempo para dar minutos. Eu não consegui dar minutos para os meninos, um pouco mais na Copa, como o Botafogo da Paraíba, depois do Atlético Mineiro, também alguns jogaram, mas a diferença é que os jogadores que estão é muito grande. Os Léos, o Ortiz e o Pereira, o Danilo, o nível deles é muito alto, muito alto. Antes do jogo, o zagueiro de 18 anos tinha 7 jogos pelo time profissional do Flamengo, mas não tinha atuado ainda 90 minutos. E aí o Felipe disse: quando a torcida pede os meninos da base, eu também quero colocar. Eu vejo a diferença de nível que existe. O Danilo tem 33, 34. Os meninos que estão começando vão errar, é normal, mas chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles, e eu não tenho medo de colocar. Agora, claro, infelizmente, não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, já vi ele performar, sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito difícil. Pensei em várias outras opções, mas não existiam, sinceramente, com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção. Infelizmente, ele teve um jogo abaixo e assumi ele. Eu e todos. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo, onde custou depois recuperar e entrar no jogo. E liga aí um sinal de alerta essa fala do Felipe, porque ele diz o seguinte: eu tive que colocar o garoto, não tinha ninguém, tá? E o garoto foi colocado ali no fogo, num clássico em que o Flamengo precisava muito da vitória. E liga um sinal de alerta para a diretoria, né? Para a próxima temporada, reforços, 2, 3, 4 jogadores em cada posição, para não acontecer isso, porque o Flamengo só contrata jogador de seleção. Aí tem seleção, lesão, cartão, suspensão, aí acaba com o time todo remendado, acaba sem time num jogo importante e decisivo como esse, né? Então o Flamengo vai precisar aí se reforçar em algumas posições, completar mais esse elenco, que nessa reta final da temporada, mais importante, chega desfigurado. O Flamengo teve um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo para esquecer. O time diminuiu aí até na reta final, mas não conseguiu aí empatar e vencer o jogo. O Felipe defendeu a mobilização da equipe no jogo, mesmo com resultado negativo, e disse: posso dizer que ânimo e atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Os jogadores estavam correndo, executando tudo o que pedi na fase defensiva, voltando para marcar. Existem situações de contra-ataque que voltaram os 10 para marcar, os jogadores querem, mas quando você constrói e o adversário está se defendendo, destruindo, contra-atacando, dá a impressão de que o adversário quer muito mais. Quando estivermos tecnicamente abaixo, não tenho nenhuma dúvida. Para jogar bola tem que estar tudo fino. Não estivemos, o adversário quis jogar no nosso erro e, enfim, na elite, o que se exige é o mais alto nível, que não estivemos no primeiro tempo.
Aí, motivo da queda tática, o Felipe fala, tem de tudo. O time taticamente no campo vejo quase sempre muito bem postado. As vantagens estão aí. Muitas vezes não aproveitam, por inúmeras razões. Mas perdemos contra o Fluminense hoje, vencemos contra o Sport, contra o São Paulo vencemos até a expulsão. Vejo o time chegando. Claro que tem ajustes a fazer, faço análise, mas vejo erros técnicos que levam a equipe a não aproveitar a vantagem que estamos gerando. Sobre a lesão do Pedro, o Felipe disse, como foi anunciado, é uma lesão muscular que é difícil, assim como o braço. Mas até a véspera que ele não esteja em campo, acredito que ele possa estar. Sobre repetir a defesa. Não tem ninguém. Varela na seleção, Ortiz machucado, Danilo jogou ontem 45 minutos, Matias Vinha e Alexandre na seleção, simples. Sobre a estratégia do Fluminense, surpreendeu o Filipe Luís? Ele disse, nada me pegou de surpresa. Eles vêm jogando assim, nada mudou. A única coisa que optaram foi não pressionar em nenhum momento no segundo tempo. Baixaram os blocos, ficaram em bloco baixo, tentaram aproveitar os erros, os contra-ataques. A gente chegava até com certa facilidade à área deles, com troca de passes. Depois, superar não é simples. O jogador precisa estar criativo, inspirado, fresco, e não estávamos. Depois, com a bola no pé, um time com qualidade. Já tinha com o Renato Gaúcho, com o Mano, quando estava com o Arias ainda. É um time que sabe jogar e que vai criar problemas. Os problemas que eles criaram, quase todos foram dados pela nossa equipe. Isso parece com razão que a superioridade deles foi grande e foi. O plano de jogo deles funcionou bem melhor do que o meu. E aí chega um momento da coletiva que o Filipe Luís ele meio que chuta o balde, né? Perde a linha por conta de uma pergunta sobre o seu estilo ali na beira do campo, né? Que é um estilo um pouco passivo, ele fica meio paradão, não grita, não briga com o time. E aí perguntaram para ele, né? Por que ele não é assim enérgico, né? Por que ele não joga junto com o time ali na beira do campo, e ele fica meio assim, paradão, vendo o jogo, não tem reação. Aí o Felipe disse isso aqui, ó. Se gritar fora do campo, ganhasse o jogo, o Ancelotti não seria o mais vitorioso da Champions League. Eu tenho minha forma de ser. No dia que acharem que o técnico precisa fazer um show para a torcida, eu não sou indicado. Se isso incomoda os torcedores, aí tem que trazer outro. Simples. Aí Filipe Luís disse isso lá na coletiva. Ninguém tá pedindo show não, tá, Felipe? Ninguém tá pedindo show ali na beira do campo. A questão do torcedor é outra. E aí a minha opinião é a seguinte, o Felipe hoje ele tá numa zona de conforto, né? E se ele não tivesse tamanha identificação com o Flamengo, se fosse qualquer um outro, já estaria na corda bamba, demitido. Acontece que o Felipe ele se agarra muito na final da Libertadores, que ele conseguiu levar o Flamengo a mais uma final de Libertadores, e ele ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas assim, o time está muito longe de ser o ideal. O Felipe tem o melhor elenco nas mãos, tem jogadores excelentes, e não consegue, assim, eu não vejo o Flamengo com um repertório amplo, tático. Eu vejo um Flamengo muito limitado às vezes, um Flamengo muito burocrático, previsível, lento, espaçado, confuso, sem jogadas. É assim que eu vejo. Mas o Flamengo vai vencendo alguns jogos, né? Foi assim contra o Sport, deu a sorte de ter 2 jogadores expulsos no primeiro tempo, venceu o jogo, né? Foi assim contra o Racing, venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e segurou o 0-0 lá na Argentina com um jogador a menos. Então, assim, são jogos marcantes, né, que o Flamengo vai conseguindo avançar, o Flamengo vai conseguindo pontuar, né? Ontem não deu, por quê? Ficou escrachado aí o primeiro tempo do que o Flamengo fez contra o Fluminense. Quer dizer, se fosse um time um pouquinho melhor tecnicamente do que o Fluminense, poderia ser 3-0 no primeiro tempo, poderia ser 4-0, o jogo poderia ter sido 5, 6, vai saber, né? Contra o São Paulo, o Flamengo deu um mole, né? A expulsão do Gonzalo Plata, vencendo o jogo por 2-1, cedeu o empate. Então são coisas que, assim, não dá para entender muito, né? Contra o Fortaleza, não jogou nada, perdeu por 1-0. Então, são coisas que a gente precisa corrigir aí. Contra o Bahia, aquela expulsão logo no início do Danilo, depois a expulsão
do Wallace Ian, condicionou muito o jogo do Flamengo. Assim, o Flamengo vai chegando. A impressão que a gente tem é que vai chegando e vamos ver onde vai chegar. Porque não é aquilo, não, a gente confia no Flamengo. O Flamengo joga um futebol vistoso, é o melhor futebol do país, né? Não é isso, longe disso. Então, é o que está acontecendo. O Felipe tem um elenco ótimo em mãos, né? E tem aí um jogador que vive o melhor momento da sua carreira, que é o Arrascaeta, mas mesmo assim eu vejo muito limitado, né, as coisas que o Flamengo pode fazer dentro de campo. E vejo em certos momentos o Filipe Luís mimado, né, na coletiva, quando ele é confrontado, quando ele tem algumas perguntas que ele não gosta, que ele quer ficar em cima do muro, que ele quer não responder, enfim, mas é isso que está acontecendo. Mas a gente quer o Flamengo campeão, né? E o Flamengo precisa resolver logo todos esses problemas, porque não dá nem para respirar. Sábado já tem mais uma final, mais uma decisão no Maraca contra o Red Bull Bragantino. Agora, vou trazer aqui o vídeo da ganhadora dos 100 mil de ontem. Toda segunda e toda quarta tem 100 mil e amanhã, toda sexta, tem R$1 milhão. Bota na tela e já adquira seus pontos, hoje com 60% de desconto. Grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu! Você acaba de ganhar 100 mil reais! Não, cama, gente! Eu acordo 3 horas da manhã, eu começo a trabalhar às 5, às 2h18, todo dia. Eu trabalho com motores na bobinagem. Olha, moça, para falar bem a verdade, eu quero parar de trabalhar. Eu tô 10 anos aposentada por um salário mínimo que não dá de parar. Minha idade já tô cansada. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu ganhei. Meu Deus do céu, mulher do céu. Como chegou? Eu tô sempre esperando. Meu Deus, me ajude. Eu sou sozinha na vida. Meus filhos são casados, tenho 2 filhos são casados. Eu moro sozinha. Ai, eu nunca ganhei nada. Eu sempre compro e não ganho. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou poder parar de trabalhar, moça. Eu vou poder parar, eu tenho... Meu Deus, vou trabalhar mais um pouquinho, vou parar. Olha aí que coisa boa. Um presentão de fim de ano, né, Sueli? Não, eu não tô acreditando. Moça, eu nem vou dormir, moça. 100 mil livre de impostos pra você, Sueli. Menina, que fala mesmo. Eu peço que todo mundo compre e vou continuar comprando. E vou falar para meus filhos quererem. Deus abençoe, menina do céu. Deus abençoe.